Olá, boa noite. Quero agradecer aqui a presença de cada um que está virtualmente hoje com a gente, nosso culto online. Dizer para vocês que nesses próximos finais de semana, nossos cultos vão ser transmitidos pelo YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para que você não perca o momento do nosso culto, a transmissão que vai ser ao vivo, todo sábado e domingo, até que realmente a gente consiga fazer cultos presenciais. Então, nós pedimos também que você tome cuidado com a sua vida, com a sua família. Nós vivemos como Estado um momento muito delicado, onde a gente precisa se cuidar. Se você puder, fique na sua casa. Se você tiver que sair, tome todas as precauções necessárias. E nós estaremos aqui trabalhando em nome do Senhor, para que a palavra do Senhor seja ministrada na vida, nos corações das pessoas, através dessa ferramenta. Então, eu quero te dar bem-vindos nessa noite. Se você puder, compartilhe esse link com alguém daqui da igreja mesmo, ou com algum amigo seu, para que seja edificado e abençoado nessa noite. Então, fique aqui com a gente e vamos louvar ao Senhor, exaltar o seu nome juntos. Amém? Eu creio que logo, logo, tudo isso vai passar, nós já vamos poder estar presencialmente de novo aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando pelos feitos deles poderosos na nossa vida. E que possamos também estar em um momento de intercessão por todas aquelas pessoas que estão acometidas com o vírus da Covid, para que elas possam se recuperar, para que esses leitos de hospital eles possam logo ficar vazios, amém? Com pessoas curadas e restauradas. Então, queremos também ter um espírito de intercessão nessa noite, para que as coisas possam se ajustar, para que a cura venha sobre a nossa cidade, sobre esse país, sobre esse mundo, amém? Então, eu quero te convidar a orar para a gente iniciar esse culto. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para dizer, Senhor, que Tu és o Deus soberano, Senhor Jesus. Tu és aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Senhor. Então, manifesta-te, Senhor, nessa noite, nesse lugar. Como já falamos aqui, nós já sentimos a Tua presença, o Teu poder. Senhor Jesus, Pai, reveste a nossa vida aqui, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, para que possamos ser tocados por Ti, para que possamos transmitir, Senhor, a Tua palavra, para que as vidas sejam tocadas, aonde quer que elas estejam agora, nesse momento, ou no momento que elas forem assistir esse culto, Senhor, que elas venham sentir a Tua presença, que Tu venha, Senhor, acalmar os seus corações, que Tu venha curar as suas feridas, que Tu venha resgatar os corações, que elas se sintam salvos pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Então, manifesta-te aqui, Senhor, em nosso meio. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Amém. O jugo do meu pecado é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos.
sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Deus habita no meio dos nossos louvores, amém? Reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Deus está nesse lugar, veio habitar
teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Amém, Jesus. Senhor Jesus, nós estamos com nossos corações aqui nessa noite, Senhor. Desejamos, Senhor, queimar, Senhor. Oh, Senhor Jesus, queima, Senhor, toda a carne, Deus. Queima todo o pecado, Deus. Queima tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Senhor Jesus, que nos deixa longe da Tua presença, Pai, mesmo na nossa casa, mesmo no nosso lar, nos nossos afazeres mais simples, Deus. Senhor, queremos queimar, Senhor, toda a carne. Somos Teus ministros, Pai. Então não negue o Teu fogo jamais, Senhor Jesus, seja onde nós estivermos. Senhor Jesus, nos deveres mais simples, Senhor, até as atividades mais complexas, Senhor, queremos que o Teu fogo permaneça conosco. Queremos, Senhor, que o Teu vento sopre sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos corações, sobre as nossas atividades, finanças, sobre tudo, Senhor, que é nosso, tudo aquilo que Tu nos deu, Senhor Jesus. Não nos negue, Senhor Jesus, a Tua presença. Não nos negue, Senhor, o Teu fogo, o Teu Espírito Santo, Pai. Nós desejamos, nós ansiamos, Senhor, por Ele todos os dias. Senhor, é como o ar que nós respiramos. Não podemos ficar sem, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo. Senhor, não nos negue isso, por mais que sejamos fracos, por mais que sejamos falhos, por mais que negligenciamos, Senhor, a Tua presença. Senhor, não nos negue, Senhor, jamais o Teu fogo. Senhor Jesus, que Ele permaneça, Senhor, em nossos corações. Senhor, deixa queimar, Deus. Deixa queimar, Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus, na nossa vida, no nosso coração, Senhor Jesus, Pai, em tudo, Senhor, que podemos dizer que é nosso, porque, Senhor, somos completamente Teus, Senhor, nós já nos entregamos a Ti e queremos, Senhor, que Tu tenha, Senhor, total domínio sobre as nossas vidas. Pai, que nessa noite, Jesus, assim como Tu tens aquecido as nossas vidas aqui, Deus, como dizemos, Senhor, não existe lugar melhor do que estar na Tua presença. Senhor Jesus, manifesta o Teu poder na vida e na casa, no coração de cada pessoa, Senhor, nessa noite. Que possamos, Senhor Jesus, buscar o sobrenatural que só pode vir de Ti, que só pode vir, Senhor Jesus, Pai, da Tua doce presença, Pai. Nós Te glorificamos nessa noite, nós agradecemos o Teu nome, Deus. E obrigada, Senhor, obrigada, Pai, pela Tua presença, Senhor, aqui nesse lugar, nessa noite. E em muitos outros lugares onde está sendo real, Senhor, tudo isso que estamos vivendo agora, Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, é um tempo esse que nós vivemos. E eu acredito que
assim como tudo que a gente vive vem de Deus, tudo que eu vivo vem do Senhor, porque a minha vida já é dele. Então, nada do que a gente possa fazer, nada do que nós possamos viver vem de nós mesmos, senão da presença do Senhor. E hoje eu queria deixar aqui uma mensagem para o seu coração. Algo que Deus falou em particular comigo e tem ministrado esses dias. E eu acredito que existem algumas palavras que Deus fala conosco, mas tem outras que Ele quer que a gente transmita para a sua casa, para a sua igreja. Quer que a gente compartilhe isso com as pessoas. E hoje eu gostaria de falar de algo que me tocou profundamente no início desse ano. Todos nós vivemos o ano de 2020, onde muitas pessoas, inclusive, disseram, nossa, eu quero que passe, eu quero que acabe logo esse 2020. Eu quero que venha logo um novo ano, porque quando vem um novo ano, as nossas expectativas elas são renovadas, nós realmente queremos que coisas novas aconteçam, que tudo mude na nossa vida. Mas é um fato que realmente as coisas só podem mudar, as coisas só vão acontecer se nós nos posicionarmos, amém? E eu refletindo sobre tudo isso, no primeiro dia desse ano, veio uma palavra no meu coração que foi sobre o maná do céu. Né? O maná é algo tão conhecido, tão falado, né? Tão claro para o coração das pessoas, né? O maná, aquilo que Deus proveu para o povo, né? Que estava ali na Terra Prometida. E eu queria hoje falar sobre isso, sobre o maná do céu. Geralmente, quando a gente está buscando esperança, quando a gente realmente busca esperança para os nossos corações, para a nossa vida, a gente olha para o céu. Né? Então, a gente... Desculpe. Não sei falar. Eu o bichinho. Quando nós estamos buscando esperança para a nossa vida, para o nosso coração, nós temos uma atitude humana. A gente busca olhar para o céu. A gente busca encontrar uma direção. A gente busca entender onde é que está a nossa verdadeira esperança. Eu quero te dizer essa noite algo que você já sabe, mas... quero confirmar de novo isso no teu coração. Deus é um Deus justo. E a justiça de Deus, ela faz com que todos os planos do Senhor sejam bons e perfeitos. Tudo, absolutamente tudo que nós vivemos, não é nada que não esteja sob a direção de Deus, sobre os cuidados dele. Então, seja um momento difícil ou teoricamente fácil que nós estamos vivendo, tudo isso é algo que Deus já preparou. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué 21, no versículo 45. Existe uma promessa aqui. Josué 21, 45, existe uma promessa que é: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, tudo que o Senhor cumpriu para a casa de Israel aconteceu. Então, não teve nenhuma palavra que ele ministrou, que ele falou, que ele entregou para esse povo que não se cumpriu. E a mensagem que eu quero te passar hoje está baseada aqui em Josué também, no capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor fala assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano, eles comeram as novidades da terra de Canaã. Esse versículo aí saltou para mim como algo assim novo da parte do Senhor. No primeiro dia desse ano, eu li esse versículo e realmente eu entendi que quando não tiver mais o maná, nós vamos começar a comer as novidades da terra. Então, o maná era uma provisão de Deus. Para onde? Para o deserto. Era algo que Deus proveu para aqueles que Ele resgatou. Então, o povo tinha sido resgatado do Egito, da escravidão,
da perseguição. Eles viviam de maneira muito difícil, escravizados, né? Açoitados, humilhados. E Deus resgatou eles, só que depois do resgate eles ficaram meio apreensivos, dizendo: Senhor, e agora? Nós vamos morrer nesse deserto, porque o deserto não produz nada. Eles precisavam se alimentar, eles precisavam comer. E Deus falou: não, eu vou providenciar o que vocês precisam. Vou providenciar o maná, um pão vindo do céu, um pão vindo do próprio Deus para os seus filhos. E eu vou sustentar vocês. E durante toda a trajetória desse povo no deserto, eles foram sustentados pelo maná. Mas chegou um determinado dia, onde eles começaram a ter a provisão da própria terra, da terra prometida. Eles chegaram até Canaã, e aquela terra produziu os frutos, a qual o Senhor já tinha falado para eles que ia acontecer. E a partir daquele momento, eles já não precisavam mais do maná. Então, lá em Êxodo 16, no versículo 35... fala assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que eles entraram na terra habitada, e comeram maná até que chegaram em termos de terra de Canaã. Então, eles comeram maná até o momento onde a terra produziu aquilo que eles necessitavam, o suprimento necessário. E foram 40 anos comendo do maná. Por que isso veio para mim? E quais são as novidades que nós temos para comer? Será que estamos num tempo onde a gente ainda está tendo essa provisão de Deus no maná? A provisão e a fidelidade de Deus não para por aí. Eles habitariam em uma terra boa, que era uma terra prometida de Deus, era em Canaã, era a terra da promessa. E o que Canaã produzia era leite e mel. Lá em Êxodo 3, no versículo 8, nós vemos a promessa sendo feita a Moisés. Se você puder acompanhar, Êxodo 3, no versículo 8, fala assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Aqui o Senhor estava falando com Moisés na sarça ardente, e ele falou: olha, você vai libertar o meu povo que anda cativo, que anda sofrendo, e você vai levar ele, vai guiar ele pelo deserto junto comigo, mas vocês vão ter uma provisão. E quando chegar em Canaã, vocês vão ter o quê? Uma terra boa. E nessa terra mana muito leite e mel, algo bom. Aqui foi a promessa, a comprovação da eficácia dessa promessa está em Números. Eu te convido agora a ir lá em Números, capítulo 13, no versículo 27, fala assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dessa terra. Então, há uma comprovação, né? Quando os espias vão para essa terra e eles voltam, eles falam: olha, realmente essa terra é boa, e dela tem leite e mel. E o cumprimento é o versículo que a gente leu. A gente vê que 40 anos eles comeram desse maná, e agora a terra começou a produzir os seus bons frutos. A provisão, a produção, a salvação, queridos, vem sempre do Senhor. Nós temos que crer que tudo vem de Deus. Porque quem pode nos livrar, senão o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar, somente Deus. Lá em Salmo 121 a gente vê isso. Só Deus é que pode nos livrar da mão dos nossos inimigos, das mãos dos opressores, da mão de Satanás. Assim como o Senhor usou Moisés para livrar o povo da escravidão e da perseguição do Egito, Ele nos enviou Jesus para nos livrar, nos resgatar das dores e as aflições desse mundo, que tanto tem nos afligido, que tanto tem nos perseguido. Então, nós estamos diante de um novo ano e nós não sabemos os desafios que vamos encarar. Eu posso dizer, como amazonense e como cidadã dessa terra, que nós já estamos encarando muitos desafios, logo no início desse ano. Então, a nossa vida não é um passe de mágica, onde um ano atrás nós vivemos algo e, de repente, nós vamos viver algo completamente diferente no ano seguinte. Então, não é bem assim que funciona. Então, estamos diante de uma situação muito difícil, né, como cidadãos, como pessoas vulneráveis. Mas eu quero dizer que a salvação, queridos, ela só vem do Senhor. É o Senhor que vai intermediar a provisão para seja qualquer situação que a gente passe, seja a dificuldade na nossa saúde,
seja dificuldade financeira, seja dificuldade de provisão, de alimento. Só quem pode nos salvar é o Senhor. E o Senhor enviou Jesus para nos resgatar desse mundo, para tirar a gente da prisão desse mundo. Mas nós devemos confiar. Se a gente não estabelecer a fé no Senhor e confiar que somente Ele pode nos resgatar e nos salvar, nós jamais vamos desfrutar da provisão de Deus. Seja no deserto com o maná, seja na terra prometida com bons frutos. Então devemos estar seguros, estar seguindo para algo que está além desse mundo. Então, para mim, a nossa Canaã está nos céus. Lá onde realmente desfrutaremos, né, de bons frutos, de coisas que estão além daquilo que podemos imaginar. Lá em Apocalipse 21, de 1 a 7, fala que são novos céus, são novas terras, onde não há mais dores, não há mais choro, não há mais morte, não há mais dor, não há mais clamor. As primeiras coisas já vão estar passadas, realmente. Tudo se fará novo. Nós teremos um novo corpo, um novo nome. Seremos cidadãos do céu. Então, nós precisamos crer na promessa. Né? Eu acho muito legal quando eu pergunto para as pessoas, né, o que agrada a Deus? Geralmente as pessoas falam assim, o que agrada a Deus é eu ser uma pessoa boa, ou ser uma pessoa solidária, ou eu ser uma pessoa correta, que faço bem às pessoas e não mal. Isso realmente agrada a Deus, mas sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A palavra fala que se você não tiver fé, não importa a bondade toda que você tenha, o que quer que você faça. Né? 1 Coríntios 13 fala, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, se eu não tiver a essência de Deus, se eu não tiver fé plenamente em Deus, nada disso tem proveito. Então, nós precisamos confiar que a salvação vem do Senhor e realmente estabelecer fé em nossos corações, que tudo virá dele. Porém, a prova da nossa fé, ela vai sempre acontecer no deserto. Então, a gente não vai ser provado na fé em tempos de bonança. A gente não vai ser provados na fé em tempos em que a gente vai desfrutar de coisas excelentes e maravilhosas. Nesse momento, nós vamos realmente desfrutar de coisas maravilhosas. Mas não vamos ser provados em fé. A nossa aprovação da fé em tempos de deserto é realmente no momento onde a gente vai olhar para a direita, para a esquerda, a gente não vai ver a solução. Porque realmente a salvação só vai vir do Senhor. Então, devemos confiar que todos os dias o maná sempre estará disponível para o nosso sustento, seja qualquer necessidade que tenhamos. Então, nós temos que olhar para o céu, onde está a nossa esperança, e crer que a provisão vai vir. Que seja o que for que nós estamos necessitando, seja atenção, seja um cuidado, seja uma amizade, seja um carinho, seja um alimento, seja saúde, seja dinheiro. Queridos, a provisão vem do Senhor. Então, nós temos que confiar nele. Nós somos pessoas vulneráveis a qualquer situação nesse mundo. Mas o Senhor já nos resgatou. E eu preciso confiar plenamente em Deus. Então, o maná, durante o tempo de deserto, ele representou a fidelidade de Deus. Hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre fidelidade. E um outro conceito que é muito difícil as pessoas falarem e executarem na sua vida é a aliança. Porque fidelidade, aliança é pacto. É eterno. Eu preciso realmente fazer com que isso perdure toda uma vida. Passa, inclusive, da minha geração. E o comprometimento da aliança e da fidelidade, ela não é algo pontual em um momento só da minha vida. Então, eu já me entreguei minha vida para o Senhor, um dia eu fui às águas, me batizei, ok, mas a sua fidelidade, a sua aliança com o Senhor, ela é diária. Assim como num casamento, nós diariamente estamos renovando nossos votos. Todos os dias nós escolhemos nos amar, nos perdoar, nos respeitar. Assim, a nossa aliança com o Senhor, ela é diária. E o maná, ele era diário. O maná era diário. Não era cumulativo. Era intransponível. Não temos como passar adiante, mas temos que todos os dias colher. Então, lá no deserto, todos os dias as pessoas tinham que colher do maná. Elas não podiam guardar. Elas não podiam acumular. Elas não podiam passar para ninguém. Elas não podiam colher para outra pessoa. Era pessoal. E assim a nossa vida com o Senhor, Ele tem suprido, queridos. Então, não diga que você tem falta.
porque o Senhor ele tem suprido. Olhe agora, exatamente agora para a sua vida, e veja se Deus não tem suprido. Veja se o Senhor ele não tem te dado o que realmente você necessita. Então, Ele dá diariamente o maná. Ele é fiel. Todos os dias era necessário colher do maná dos céus para que eles fossem alimentados. Não tem como guardar para amanhã. O sustento ele é imediato, ele é hoje. A única reserva que o povo de Israel fazia era pela ordem que o Senhor tinha dado para o dia do Senhor. E assim tem que ser a nossa vida. Muitas vezes a gente está no momento falando de nós somos cristãos, né, que temos uma vida com Deus. Nós achamos que nós podemos acumular. Um grande desafio agora, esses tempos que a gente vai ter agora, inclusive, de não ter como ter a igreja cheia aqui presencialmente com as pessoas. E muitos cristãos se sentem desafiados de buscar o Senhor nas suas casas. Eu quero te incentivar, queridos. Busca o Senhor. Não somente nos dias do culto, não somente quando você vem presencialmente à casa de Deus, mas todos os dias. E o Senhor, Ele vai te dar esse maná. Ele vai te dar provisão. E não pense que o que você acumulou, né, que o que você está recebendo hoje, você vai poder acumular, amanhã você vai ter que buscar de novo. E mais uma vez. E qualquer acúmulo que você tenha que fazer, o Senhor vai te direcionar para quando e onde. Porque todos os dias é necessário a gente colher do maná do Senhor sobre as nossas vidas. Não devemos negligenciar esse labutar diário de colher o maná. Todos os dias aquele povo tinha que colher. Existem algumas características que eu listei aqui do maná, interessante. Então, se a gente abrir em Êxodo 16, 15, eu peço para vocês manterem ele aberto aí nas suas casas. Em Êxodo 16, 15, fala o seguinte: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isso? Porque eles não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor deu para você comer. Então, eles não sabiam que era aquilo que estava vindo do céu. Era o pão prometido do Senhor. E hoje, qual é o nosso pão, queridos? Qual é o pão que vem do céu? Então, lá em João 6,35, nós temos aqui o verdadeiro pão. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão, é o que nos alimenta. Se a gente continuar lendo aqui João, se você ler a partir do 30, João declara, nesse capítulo 6, o 30, disse-lhe, pois, que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e criamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus disse-lhe, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse é o verdadeiro pão do céu. Isso é que realmente alimenta. A gente tem vivido dias onde a gente corre atrás de coisas para a gente alimentar a nossa carne. Eu não estou dizendo que isso não é válido, querido. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ter saúde, nós precisamos de muitas coisas que fazem parte desse mundo. Mas eu quero te dizer que se você não tiver o pão do céu, nada disso terá um efeito duradouro. Porque só o pão que é eterno é aquele que vem do próprio Deus. E esse pão se chama Jesus. Jesus é a própria palavra viva. Então, se você for ler em João 1, vai falar que ele é o verbo. Ele estava desde o princípio com Deus. Jesus é o pão. Jesus é a palavra. Jesus é o nosso maná dos dias de hoje. Então, nós precisamos nos alimentar de Jesus. Né? Falando de Manauara, que somos, nós temos dias aqui que todo mundo tem que se isolar mais esses próximos dias. E do que você tem se alimentado? Porque os nossos smartphones estão nos alimentando quase que toda hora, instantaneamente, toda hora. Você está sendo ali consumido por isso. Então, se alimente do Senhor, busque o Senhor. Amém?
Aqui ainda em Êxodo 16, o 14, se você puder voltar lá no nosso texto de Êxodo, capítulo 16, o 14 fala assim, características do maná. E alcançando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. O maná era uma coisa pequenininha. Né? Quando ele iguala a geada, iguala o orvalho, então é algo assim que quando você toca no orvalho, quem já viu, né? O orvalho, você toca, ele se desfaz. Era muito sensível. Então, uma coisa miúda, como a geada, delicada, sensível, um produto muito raro. Porém, ao mesmo tempo, ele era totalmente suficiente. Exatamente com tudo que era necessário para manter aquelas pessoas, com saúde, com disposição, com vigor. Então, assim é Jesus. Ele é algo raro, mas é totalmente suficiente para as nossas vidas. Em 2 Timóteo 2,15, a palavra do Senhor fala: procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a sua palavra. Então, se estamos falando que Jesus é o maná, e nós sabemos que Jesus é a palavra, é aquilo que nos alimenta, procura manejar bem. Não seja uma pessoa que maneja muito bem qualquer outra coisa na vida, mas procura manejar muito bem a palavra do Senhor, e você vai ver que você vai ser uma pessoa bem nutrida, que você vai ter saúde, que você vai ter provisão, você não vai ter do que se queixar, pelo contrário, você vai ter muito para exaltar o nome do Senhor. Então, o maná tem essa característica, e o nosso maná, Jesus também. Então, precisamos manusear ele bem. O consumo do maná era para o dia, queridos. Como eu falei anteriormente, nós não se podia guardar. Então, em Êxodo 16, 19, se você voltar de novo aqui no nosso texto, fala o seguinte: e disse-lhe Moisés, ninguém deixe ele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Então, o maná era algo que você não podia guardar. Você tinha que consumir naquele dia. Você tinha que produzir o do dia. Então, o que você receber da palavra do Senhor, queridos, use. Sabe? Não guarde apenas. Não queira acumular. Sabe, não queira estocar a palavra do Senhor. Ah, não, hoje eu vou passar. A gente tem momentos como cristão de retiro espiritual. Eu acho muito bom, né? Mas tem cristão que ele toda hora depende disso. É um retiro, é um seminário. Aí parece que ele estoca. E aí, quando tá para acabar, ele já fica com aquela... Ai, tem que ter de novo, queridos. O novo de Deus é o tempo todo. Todo dia vivemos um novo dia. Todo dia nova. Nós não sabemos o que vamos viver amanhã. Por isso que a gente precisa consumir hoje. Então, hoje, o que você está recebendo, consuma da palavra de Deus. Fazer vida em você. Em Tiago 1, 22, nós podemos comprovar isso. E fala o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, não apenas ouça, mas cumpra. Então, a grande diferença entre você ser um cristão verdadeiro ou não é que você deve cumprir a palavra. Então, ok, ouvir a palavra me fortalece, me dá ânimo, me dá esperança, mas viva ela todos os dias. O maná ele não podia ser guardável porque estragava, cheirava mal, enchia de bicho. Nós não podemos enterrar, empilhar a provisão de Deus. Nós temos que usá-la. Outra característica é que o maná ele se derretia com o sol. Então, quando vinha o sol, se você não colhesse ele no momento certo, o sol ia vir e ele ia se derreter. E você ficava sem. Então, queridos, não perca a chance de ficar sem. Então, a gente perde muita chance de colher o maná de Deus. Existem muitas distrações que fazem com que o maná ele se derreta antes mesmo de você possuir. Né? Eu gosto sempre de citar, eu até vi que está dentro da Bíblia do meu esposo, o livrinho Chutando a Bênção. A gente gosta sempre de citar que é um livro tão pequeno. E tem pessoas que fazem isso, a bênção está ali. Então, o maná estava ali para todos os israelitas. Mas alguns, às vezes, ficavam sem, porque se você dormisse no ponto, o sol ia vir e ia derreter o maná. Mas aqueles que acordavam cedo diziam, não, vou colher aquilo que eu preciso.
tinha o maná. Então, muitas vezes, você está passando muita dificuldade e acha que tem uma falta de provisão de Deus porque você está dormindo. Porque você precisa despertar. Existe uma diferença muito grande em sonhar e realizar sonho, que é você movimentar isso. Você tem que acordar. Porque só sonhar e querer que ele se realize, não acontece. Você precisa acordar desse sonho. Então, é mais ou menos isso. O maná está ali. Mas se você não pegar ele no tempo certo, ele vai derreter. Vai vir o sol e vai derreter. A palavra do Senhor ela fala que ele é um fogo consumidor, né? Que ele consome a nossa vida. Hebreus 12, 29 fala isso. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer aquilo que precisa em nós. Então, nós temos que crer no poder da palavra de Deus. Devemos observar bem a palavra do Senhor. E só assim nós vamos saber como proceder e, principalmente, manusear, consumir a sua palavra, o seu maná. Devemos praticar a sua palavra todo o tempo. Então, assim, todo o tempo, queridos. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai estar praticando a palavra do Senhor. Tudo isso vai depender da sua busca, da sua vontade realmente de buscar a face de Deus. Amém? Enquanto estivermos no deserto, nosso cuidado e exercício é diário para preparar esse alimento. Não podemos nos deixar levar pelos falatórios mundanos. Devemos sim nos exercitar na palavra todos os dias. Como a chegada de Canaã foi maravilhosa para o povo. A partir daquele momento, eles viveram um novo tempo. Né? O maná já não caía mais, mas agora a terra começou a produzir os frutos. E eu acho muito legal esse novo tempo, porque eles tiveram que sair, acho que até de um comodismo, diria assim. Porque já estavam habituados, acostumados. Mas sabe que se a gente quer viver uma coisa nova, a gente vai ter que agora se dispor a isso. Porque a gente quer muitas coisas novas, a gente quer que as coisas mudem, mas às vezes a gente não tem disposição para a mudança. E a mudança ela vai exigir isso, assim como exigiu para esse povo. A partir daquele momento que o maná cessou, agora foi produzido os frutos da terra. Eles tiveram que colher o trigo, eles tiveram que ir atrás do leite, do mel. A promessa está lá. Mas aí, eu receber ela ou não, está na minha disposição de ir buscar. Tá certo? Então, para isso é necessário a gente viver o novo, para colher coisas novas. Tudo mudou naquele momento. Até aqui, eles foram sustentados, guiados. E eu falo para você, tudo mudou. Se você quer realmente que este seja um novo ano, que as coisas mudem, então saia da sua posição de conforto. Creia na mudança, creia na renovação, creia no novo ano que você vai viver. Deixe de se acomodar, né? Busque algo novo. Realmente busque a produção dessa terra. Comer das novidades da terra significa que sempre haverá algo novo, diferente, surpreendente, porque nenhuma produção é igual à outra. Então, você vai para uma colheita e colhe um produto X. E você vai ver que uma produção posterior a essa vai ser um pouco diferente, nunca vem igual. Então, sempre vai ser algo novo, diferente. Então, se propõe a produzir coisas para o Senhor. Você vai viver novidades de vida, todos os dias. Então, vamos colher bons frutos. Sabe por que nós colhemos bons frutos? Porque Deus garante uma terra boa. Então, Deuteronômio 1:25, ele fala: e tomaram do fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram. E nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Quem dá a terra boa é Deus, queridos. Você não precisa se preocupar. Você precisa crer. Essa terra é boa. Aonde eu vou produzir aquilo que vem da parte do Senhor, através da sua palavra. Amém? Então, Deus é que dá a terra boa. Ele sempre vai produzir bons frutos. Na parábola do semeador, se você for ir mais a fundo, você vai ver que a terra boa, ela sempre vai produzir bons frutos. Vai ser lançada a semente, vai ser germinada e vai ter bons frutos. Então, hoje em dia, queridos, a terra é o nosso coração, que é a nossa mente. Por isso que eu falo, o que você tem consumido, consuma do maná do céu. Consuma do verdadeiro pão da vida e você vai ver que tudo que vier de você vai ser bom. Como está em João 15:5, que Jesus é a vara. E se a gente estiver ligado na vara,
nós vamos produzir bons frutos. Então, você tem que estar ligado, queridos, conectado, inserido naquilo que é perfeito. Só assim nós vamos desfrutar do maná verdadeiro que vem do céu, da palavra da vida. Jesus, a palavra, ele é o fruto, ele é o alimento, é o mantimento. Ele foi o que aconteceu ontem, lá com Moisés, certo? A provisão, o alimento. Ele é o hoje para as nossas vidas e ele é o amanhã. Aquela nova terra, aqueles novos céus que nós vamos viver. Jesus, o ontem e o hoje, o eternamente. Então, nós precisamos crer nessa palavra. Viver, manusear, produzir. Saia da ociosidade da sua vida. Sabe, movimente a sua fé. Às vezes as pessoas falam para mim, nossa, mas é tão difícil orar, queridos. Não é. Ore agora. Tenho certeza, certeza. Se você é uma pessoa conectada, eu não sou nem tanto, mas eu sou um pouco. Pelo menos no meu Instagram ou nos meus grupos de WhatsApp, todos os dias eu estou vendo pessoas morrerem. Infelizmente. Então, são vidas que estão sendo ceifadas, são famílias que estão machucadas, que estão feridas, são pessoas que estão doentes. Então, queridos, não existe motivo para você estagnar sua fé, para você pegar o seu maná e recolher ele. Você tem que usar. Você tem que usar. Dentro da sua casa, sendo paciente com os seus, com a sua família, né? Tomando cuidado deles, sabe? Dentro do seu trabalho, muitas pessoas estão tendo que sair para trabalhar. Seja prudente, seja paciente. Desenvolva o amor do Senhor. Desenvolva a palavra de Deus. Seja nas suas redes sociais. Quantas pessoas que estão ali consumindo, como a gente falou, nós mesmos consumimos muito do que está ali na internet. Então, seja um porta-voz do reino. Semeie a palavra, porque existe a terra boa. O Senhor é que dá. Creia, nós temos que crer. Lembra da promessa da aliança de Deus. O maná vinha porque existia fidelidade, aliança. E nós precisamos ter essa fidelidade e aliança com Deus. Amém? Então, hoje eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, que existe um maná que vem do céu. Assim como existiu antigamente, né, com Moisés, com a promessa que Deus tinha feito para aquele povo que ia passar pelo deserto. Ele falou, olha, não vou desamparar vocês, eu vou estar junto com vocês. E o Senhor esteve não só suprindo, como guiando todo o trajeto, para onde eles tinham que ir, o que eles deveriam fazer. E hoje nós temos esse novo pão, como está em João 6. Depois medite mais sobre esse capítulo da Bíblia. Você vai ver que Jesus declara isso muitas vezes. Quem não comer de mim, eu sou a verdadeira comida. Quem não comer da minha carne, verdadeira comida, não beber do meu sangue, verdadeira bebida, não tem parte com ele. Então você precisa se alimentar de Deus. Principalmente, essencialmente, nos dias de aflição, nos dias de deserto, nos dias onde não existe outra provisão senão aquela que realmente vai nos dar vida. Então, se alimente do Senhor. Busque a face dele. Procure estar conectado à videira. E você vai ver que não só você vai ter a provisão e vai ter o que é necessário, como você também vai produzir bons frutos. Existem muitos corações que são terra boa, que estão perto ou longe de você, eu não sei, mas estão com você. Então, precisamos produzir, amém? Então, nós queremos estar finalizando esse culto online. Eu quero agradecer cada vida que está aí, assistindo junto com a gente. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Estamos buscando ter atender tudo que a gente pode, assim, de distanciamento, de higienização. Amém? Estamos todos bem aqui, desejamos permanecer assim. Então, eu peço que você se cuide aí na sua casa, não seja negligente. A palavra do Senhor, a gente não pode negligenciar aos cuidados que precisamos ter, e o Senhor vai estar nos livrando. Então, creia nisso, mas esteja conectado no Senhor, amém, queridos? E nos próximos dias nós vamos estar tendo cultos assim. Então, você pode estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, a gente vai estar sempre avisando. Se você tiver alguma dificuldade, irmão, se você precisar de uma oração, se você estiver passando por alguma necessidade, entre em contato conosco, com algum dos pastores, dos líderes, com algum irmão, peça para falar conosco. Nós somos uma igreja,
Nós somos uma família. Como foi ministrado domingo passado, que ainda foi presencial aqui, o pastor Abel falou, nós somos amigos, nós somos irmãos. E nós precisamos uns dos outros, nós não caminhamos sozinhos. Então, não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas se você passar alguma, nós queremos estar junto com você. Amém? Então, creia que nós podemos vencer tudo isso juntos. Amém? Então, quero orar. Quero convidar você para a gente orar agora nesse momento. Pedir para que o Senhor esteja acalmando nossos corações e nos livrando de todo o mal. Amém? Amém. Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos, Senhor, em oração diante de Ti nessa noite, porque cremos, Senhor. Cremos, Senhor, que Tu és o verdadeiro pão, Senhor, do céu. Cremos, Senhor Jesus, que Tu és aquele, Senhor, que nos alimenta, que nos livra do mal. Senhor Jesus, Pai, que vai nos sustentar, que vai nos guiar, Senhor Jesus, por meio ao deserto, Senhor. Que vai, Senhor, nos conduzir, Senhor, em direção, Senhor, aos céus. Senhor, que em cada dia, Senhor, nós possamos colher do Teu maná. Que nós possamos, Senhor Jesus, cuidar da palavra que Tu tens guardado, Senhor Jesus, para nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, usufruir dela. Que nós possamos, Senhor, semeá-la nos corações. Aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão longe de nós, mas que de alguma forma nós possamos, Senhor Jesus, Pai, estar semeando os bons frutos, Pai. Que nós possamos também, Senhor Jesus, colher esses frutos, Senhor, dessas novidades, Senhor, da terra, Pai. E que sejam bons frutos, porque a terra é Tu mesmo que dá, Deus. Então vem, Senhor, acalmar o nosso coração, acalma o coração de cada um que está em sua casa. Senhor, livra de todo o mal, Senhor Jesus, Pai. Que possamos, Senhor, nesse tempo, Senhor, buscar a Tua face, entender, Senhor, o que Tu queres de nós, Senhor, como pessoas, como igreja, como famílias, como relacionamentos, Pai. Senhor Jesus, usa as nossas vidas, Senhor, para aquilo que Tu queres, Pai. E nos abençoa, Pai. Continua conosco, Senhor, todos os dias. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos? Eu desejo que você tenha recebido essa mensagem da parte de Deus. Que você tenha uma boa noite. Amém? Junto com os seus na sua casa. E que cada vez mais você seja fortalecido pelo Senhor. Né? Eu já falei alguns avisos aqui. Amanhã nós teremos um culto também online, às 18 horas, no canal do YouTube. Então, se você puder, nos acompanhe junto. Amanhã o pastor vai estar falando mais, se você é dizimista, é ofertante dessa igreja, como você pode estar fazendo isso. E se você tiver qualquer uma outra dúvida, queridos, entre em contato. Se você tiver pedidos de oração, pode deixar até agora nos comentários, mas se você quiser nos chamar no WhatsApp, pode chamar e pedir também. Nós vamos estar aqui orando. Amém? E quero agradecer ao nome do Senhor por esse dia, por essa noite, pela vida de cada um aqui que está servindo ao Senhor, amém? Nós vamos ser o último cântico, amém? Para que a gente possa estar encerrando. Mas a minha parte, eu quero já dar um tchau para todo mundo, que Deus abençoe, que você tenha um final de sábado excelente e um domingo maravilhoso na presença do Senhor junto com os seus, amém? Se cuidem e até amanhã.